Shalom Aleichem, Malachim. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Mais uma noite aqui com vocês, no nosso programa Medicina Tridimensional, Corpo, Mente e Espírito. Todas as sextas-feiras nesse horário, eu, Monique e o Dr. Pablo apresentamos o programa falando de medicina funcional. E hoje, essa noite, a gente escolheu falar sobre alimentação na gravidez, mas, devido à vacina, a gente decidiu fazer um breve comunicado ou informativo para as pessoas que estão tão tensas com esses problemas da vacinação da febre amarela. Boa noite a todos. Sim, hoje estão pedindo no e-mail, os pacientes que chegam, e a gente decidiu falar alguns minutinhos disso. Eu não quero aqui me colocar nem a favor, nem contra, nem nada, mas para poder pelo menos entender, a gente usar a ração e entender como funciona o problema da febre amarela e de outras viroses que matam as pessoas. Então eu vou explicar mais ou menos o que eu explico geralmente aos pacientes que vêm me perguntar: pô, vou tomar vacina, não vou tomar vacina, vai dar reação. Mundo em pânico, não é, Pablo? Então, se eu tomar vacina pode me dar reação e morrer. Outro, olha, eu tenho medo se não conseguir tomar e não precisa. Então vamos lá, vamos fazer um raciocínio. Segue o ouvinte, o raciocínio que eu vou tentar passar para vocês, que é o que eu passo para todo mundo no consultório. Imaginam vocês 3 pessoas, 3. Uma que recebe o vírus, você por algum motivo, e você não sente nada. Recebe o vírus através da vacina ou da picada? Da picada do vírus, recebe seu vírus e não acontece absolutamente nada. Seja da febre amarela, seja de qualquer doença, do dengue, do H1N1 e todas aquelas viroses. A segunda pessoa recebe o vírus, entra o vírus dentro do organismo e ele tem uma febre, uma gripinha, um resfriado e fica por aí mesmo. E o terceiro recebe o vírus e fica com, além do resfriado e febre, logo depois desenvolve um quadro maior que pode até levar para a morte. O vírus que os 3 receberam é o mesmo vírus, certo? Não é um vírus que está diferente, um que faz musculação e outro que é desnutrido. O vírus é exatamente igual em todos os casos. Então o que mudou? Mudou a pessoa, a reação que teve cada pessoa, e cada pessoa tem uma reação conforme a sua imunidade. O primeiro fulano, que está super bem, que não sentiu nada, o sistema imunológico engoliu aquele vírus e acabou por aí mesmo, é uma pessoa saudável. O segundo, a segunda pessoa que teve um resfriado, já tem um sistema imunológico um pouquinho mais diminuído, ou até ele um pouquinho, o cara é uma pessoa saudável, mas que está passando por um momento de estresse, e aí o sistema imunológico fica um pouco meio confuso, e a pessoa fica com o sistema resfriado e acabou por aí, seja qualquer vírus. E o terceiro é uma pessoa desnutrida e que tem uma imunidade baixa. Eu conheço um monte de gente que conviveu com seu marido, com sua esposa, com HIV, com H1N1 e nunca pegou nada, porque ele estava bem. Então, para tirar esse pânico que as mídias tanto falam, ou se gerou, seja por ministério, por isso, por aquilo, não importa, para tirar esse pânico de sair correndo, porque tem a pessoa que não conseguiu se vacinar, tem a pessoa que não precisa se vacinar, tem a pessoa que se vacinou, mas agora ficou com medo da reação da vacina, porque leu na internet que pode matar. Então, assim, como todo remédio, a vacina também é feita numa fábrica, não? Então, a fábrica precisa também ganhar seu dinheirinho com algumas coisas. Mas, não indo nesse assunto, vamos supor que a vacina, por ser um remédio, tem seus efeitos colaterais. E é sabido que pode até levar à morte também quem se vacina. Então, Pablo, o foco
de tudo isso que você está dizendo é o que a gente sempre fala aqui, uma boa nutrição. Então, a prevenção, Mônica, prevenção. Como que eu me previno? Ora, cara, vou me prevenir eu tendo uma vida, uma condição de vida saudável. E se eu faço isso, eu não preciso ter medo. No pior dos casos, eu vou ficar com uma gripinha. Então, se eu sou uma pessoa saudável, uma pessoa que dorme, uma pessoa equilibrada, eu não vou ter problema nenhum. Não preciso ter medo. Agora, e se eu pegar um resfriado? Será que isso pode virar uma doença pior e demais? Olha, eu vou te dar uma dica. Se você pegar um resfriado, existem numerosas dicas de naturopata na internet. Eu vou te dar algumas. O que eu posso fazer se eu pegar um resfriado e, sei lá, pode ser uma febre amarela, pode ser um dengue, pode ser o que for. Ingira bastante vitamina D e ingira bastante magnésio. As doses, você terá que procurar um profissional para te falar. Mas ingerindo esses dois produtos, ou vitamina C, você está aumentando o seu sistema imunológico efetivamente. Outras pessoas mais simples começam, posso usar alho com mel? Sim, posso usar alho com mel e mais alguma outra... Couve também. Com couve, tá? Pode fazer um simples chá de alho com mel e você vai ver que esse estado gripal, tá? Ele evolui sem tantas complicações. Isso é um tratamento? Não, isso é uma ajuda de suporte para você melhorar a sua imunidade. E para aquela pessoa que se vacinou e tem medo das reações que possam vir a acontecer, assim eu, que sou homeopata, como tantos outros homeopatas, a gente dá um remedinho que eu vou passar para vocês, que se chama Tuia. Tuia, você pode tomar na dose de 200, isso é prescrita só por médico, ou na dose de 30 CH. Você toma um dia antes, um dia da vacinação e um dia depois. E com isso você evitará qualquer reação produzida pela vacina. Tudo bem? Tudo isso que eu falo agora de utilidade pública é para vocês pararem com o pânico. Pânico, medo. Pânico gera que? Estresse. Estresse gera baixa imunidade. E se eu baixo a imunidade, se lembra? Eu posso ficar doente. Tudo bom? Vamos começar? Bom, então emendando aqui, falando de nutrição, a gente vai entrar num assunto que é a alimentação na gravidez. Então, para todas aquelas ouvintes que estão aí gravidinhas, no começo da sua gravidez ou no meio, não importa. A gente veio aqui trazer algumas informações e também falar um pouco de alguns mitos. Por exemplo, você sabia que a dieta de uma gestante é fundamental para alterar o DNA do bebê que está aí na sua barriga? Então a gente sempre tem alguns conceitos, como por exemplo, se a mãe não estiver alimentada, não importa, a criança vai retirar do corpo da mãe aquilo que ele precisa para chegar até o final dessa gravidez. Realmente é verdade, mas você imagina que se eu não tenho determinado nutriente, eu também não vou conseguir passar para o meu bebê aquilo que é necessário para que a função dele cerebral, por exemplo, se desenvolva, para que ele tenha uma musculatura adequada, a ossatura dele. Então, eu acredito, como mãe, que eu também sou, que você pode descobrir e ter a informação daquilo que você comer a partir do momento que você engravida, vai sim influenciar em como essa criança vai se desenvolver, inclusive interferir até que futuramente ela se torne uma criança obesa, porque também tem muitos conceitos de que a mãe tem que comer por 2, e não é bem assim, gente. A mãe não tem que comer por 2, ela tem que comer aquilo que nutre a ela, o sistema nervoso dela, a saúde dela, e assim como o bebê. Bom, para quem está ligando o rádio agora, você está ouvindo o programa Medicina Tridimensional. Nós temos um consultório aqui em São Paulo. Quem tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, a nossa medicina funcional, os nossos telefones são 11 5594 2726, 11 5594 2726, e nosso WhatsApp é 11 99 543 6120. Hoje nós estamos na live da Rádio Mundial. Quem quiser acompanhar pode nos ver aqui ao vivo.
Bom, Pablo, então, como eu estava dizendo, a alimentação da É mãe importante. interfere totalmente no desenvolvimento e Da o que será criança. daquela criança no futuro. Sim. Existem alimentos que são essenciais, gorduras que são essenciais. O que é isso? Essenciais que o corpo da mamãe não produz. Tá? Se a criança precisa uma gordura para colocar em funcionamento o seu cérebro e demais, ele vai acabar pegando da mãe. Então, a gente gosta de brincar, vai descerebrar a mãe para cerebrar a criança. Então, melhor você alimentar com gordura, né? Gorduras que são boas, gorduras essenciais, que o corpo não produz, assim como as proteínas. E nesse meio termo, que a criança está sendo gestada, tanto modificações psicológicas, trauma da mãe, como tudo que é positivo, uma atenção para a mãe, uma tranquilidade da mãe, um bom sono, exercício, longe de tóxicos, tudo isto irá favorecer ou prejudicar toda a parte genética dessa criança. A genética já vem pronta, só que ela pode ou não manifestar. Então, se você tem uma má alimentação, você poderá criar, como você bem falou, uma criança obesa, uma criança desnutrida, uma criança com uma série de outros transtornos. Hoje em dia é comum, as crianças nascem imunodeprimidas ou não suprimidas, mas imunodeprimidas. É uma imunidade um pouquinho baixa. Aí pegam resfriado, isso, aquilo. Quando você vai ver, é uma mãe estressada. As mães que eu vejo hoje no consultório trabalham. Muito. E assim, gente, quando você está grávida, tem gente, não, eu vou trabalhar até o último dia. Falei, não é um bom negócio isso, mas assim, depende de que trabalho também você faz. Em geral, essas pessoas trabalham braçalmente e mentalmente durante muito tempo. Esse estresse gerado na mãe acarreta uma série de mudanças hormonais que não são tão benéficas para essa criança. E além do aspecto psicológico, não? Você imagina, sei lá, está com uma criancinha, tudo aquele amor que você pode passar por uma criança para nascer com tranquilidade e demais, você está só escutando da mamãe os problemas de trabalho e todas as preocupações do dinheiro e da isso e daquilo outro, os temores de falta de dinheiro e demais. Ou seja, eu acredito hoje, com toda a informação que existe, se uma pessoa quer ficar grávida, tá, deve programar tudo isso. Se preparar. Programar o ninho, entre aspas, é o ninho psicológico. O ninho, quando eu falo para as mães, algumas ficam me olhando meio esquisito, mas você precisa se preparar o tempo, o seu trabalho tem que diminuir, você precisa se cuidar. E um dos cuidados que hoje estamos falando aqui é da alimentação, que deveria começar antes de ficar grávida. Sim, mas olha como você tem uma informação importante. Se a alimentação pode influenciar tanto você como o seu bebê, fica aí a dica. Como o Pablo disse, a saúde mental da mãe é importantíssima, porque ela vai acarretar sensações nesse bebê. Então, por exemplo, é importante que durante a gravidez essa mãe aumente a quantidade de serotonina que ela tem no corpo. E como ela pode fazer isso? Por exemplo, ingerindo grãos e sementes, como a quinoa, o grão de bico, que trazem para o organismo dela vitaminas, sais minerais, que são ricos. Por exemplo, essa semente de linhaça, que é rica em fibra, proteína. A mamãe precisa sempre de muito ácidos graxos, de gordura boa, o óleo de coco, as nozes. Eu insisto nas gorduras, porque isso tem tudo a ver com a formação cerebral do bebê, gente. Exatamente. A gente acha que, vou comer gordura, vou engordar. Não, minha filha, se você tiver uma dieta balanceada, feita por um nutricionista, especificamente para seu biotipo físico, existem as magricelas, existem as mais fortes, existem as mais cheinhas. Então, cada um tem um biotipo físico, aí uma nutricionista vai te orientar exatamente com respeito às quantidades, conforme a sua massa de músculo, sua massa de gordura e demais. Sim, porque comer por dois também, se enchendo de bala, doce, também não vai levar a nada para essa criança. Agora a dica é nutricionista funcional. Tá? Funcional saberá te informar sobre esse aspecto. O outro tipo de profissional, não sei se tem essa informação
quantas vitaminas, quanto ômega 3, tá? Quanta vitamina B12, B9. Sim, mas agora a gente tem que auxiliar aquele que está escutando a gente no programa e de repente não tem condições de procurar uma nutricionista funcional. Então, por isso que nós estamos passando aqui essas informações, o quanto a quinoa, o grão de bico, assim como vamos falar um pouquinho mais dos vegetais, das frutas, das carnes, do frango, que são importantíssimos para essa, como se diz, formação, né? Então, uma das coisas simples e baratas, você tem aí a sardinha. O peixinho mais barato e mais simples, cheio de nutrientes, como temos aqui na costa brasileira, é a sardinha. Pablo, a sardinha tem muito ferro, que é onde a mãe precisa também. E ômega 3. E ômega 3. Tem ferro, tem ômega 3. Aí você come uma aguinha com limão. A limão tem que? Vitamina C. Vitamina C faz que você absorva o ferro. O ferro é muito importante para você fazer sangue, hemoglobina. O sangue da criança vai precisar de ferro. Então, se a mãe toma aguinha com limão e come sardinha, por exemplo, ela já está nutrindo muito bem esse bebê. Se tem uma alimentação com frutas que trazem potássio, como tipo banana, você terá força muscular. Abacate, você não terá inchaços, vai diminuir os inchaços. Banana vai diminuir a chance de você ter hipertensão arterial durante a gravidez. Você não vai demasiar. É lógico, o ideal seria medir tudo isso, mas você comendo esse tipo de frutas, você está se nutrindo com nutrientes que vão ser necessários para a formação desse menino. E para você também não ficar com problemas de saúde. Menina, né? Menino ou menina. O óleo de coco, o azeite de coco, cozinhar com óleo de coco. Ele vai te dar o quê? Aqueles ácidos graxos essenciais de cadeia média. O que é esse palavrão? O palavrão é, se você não para de comer óleo de soja, óleo de todos aqueles óleos vegetais, o óleo de coco ou banha de porco, se você vai querer fritar, cozinhar, além de você não gastar, porque você vai reutilizar, você vai ter lá ácidos graxos essenciais, gordura boa para que o bom desenvolvimento dessa criança. Produtos marinhos, porque tem um conteúdo de iodo. Sabe por que o japonês é campeão de matemática? Porque eles comem algas marinhas. A alga marinha tem iodo. E o iodo é muito importante para a futura saúde dessa criança que vai vir ao mundo. Desde a parte cerebral, a parte da tireoide dessa criança, que hoje está todo mundo, como a gente sempre fala aqui, com problemas na tireoide. Pablo, também outros alimentos. De onde tira o iodo? Além dos crustáceos, desculpa, dos crustáceos e essas coisas. É uma simples solução, todo bem. De Lugol. 2 gotinhas por dia, Lugol, suficiente. 5%. Lugol 5%, 2 gotinhas por dia, suficiente para você ter uma reserva de iodo para você e para sua criança. A primeira que vai sentir o benefício vai ser a mãe, vai aumentar a concentração mental. Sim, porque hoje em dia a gente vê muita mãe, inclusive quando a gente estava vindo agora para a rádio, vendo um monte de mãe descendo o metrô, correndo com aquele barrigão. As mulheres têm trabalhado muito, tem sido, como fala, importante o lado financeiro dessas mulheres dentro de casa. E às vezes a mulher fica tão cansada, está carregando ali o bebezinho dela. Então a gente está pensando aqui numa boa... uma boa gravidez também é planificada. Mas aí entram questões sociais, financeiras. A gente quer aqui dar uma boa dica de coisas que as pessoas possam ter acesso, como ele falou, na água com limão, que não tem tanto custo, comer sardinha, que é algo que não é tão caro. Nossa, sardinha pode comer todos os dias. Para que você tenha essa coisa do ferro e da vitamina C, e do que é muito 3. importante, do ômega 3. Isso aí é parte fundamental, gente, para o cérebro desse bebê que está sendo formado. E o sol, por exemplo, sem sair das comidas, que depois você vai falar, do sol, vitamina D3. Vitamina D3 é importante para manter o sistema autoimune, é importante para a criança melhorar a parte imunológica dela e da mãe também, assim como a formação dos ossos, tá? Verduras, vegetais, tudo de folha verde escura terá cálcio para evitar o raquitismo. Para evitar o raquitismo, dá futuro.
uma criança uma mãe que está desnutrida, a criança não vai sair muito bem. Sim, essa criança tem que vir com um peso adequado, né? Para que ela esteja bem formada, a parte pulmonar e tudo mais. E Pablo, lentilha, ervilha, às vezes tem mães que têm muito enjoo, às vezes não conseguem comer um feijão. Isso também é muito importante para o bom desenvolvimento por causa do cálcio, da proteína, do ferro. Até agora, toda mulher que eu achei estressada, eu achei com muito enjoo, é uma mulher estressada financeiramente ou amorosamente. E o estresse abaixa a progesterona, que é o hormônio que sobe muito durante a gravidez. Então, uma mulher estressada consome essa progesterona pelo estresse e não usa naquela ocasião, que é um hormônio que faz manutenção da gravidez. E o que faz a progesterona em doses altas? Imagina, aumenta mais de 20 vezes a quantidade desse hormônio durante a gravidez. Primeiro faz que a mulher não tenha abortos. Sim, porque quem enjoa muito, dificilmente vai ter um aborto espontâneo, porque a quantidade de hormônio é tão alta que... Então, agora, mas esse excesso esse excesso de estresse vai consumir a progesterona e a mulher vai ficar com problemas mentais, depressão e com chance de ter hipertensão arterial, tá? Outra coisinha, às vezes, antes de você continuar, é evitar as porcarias, não? Porque hoje nós temos, eu tenho vontade de comer doce, estou grávida, estou com fome, e comemos demais. E evitar comer todo produto, principalmente carboidrato, tudo que é produto alimentício, não? Aquilo que vem embalado, tente comer mais natural possível. Uma outra fonte importante para a alimentação e que não tem custo alto, como a gente falou do suco de limão, como a gente falou da sardinha, é o ovo. O ovo. A mulher grávida pode comer, sim, ovos, onde ela vai adquirir bastante proteína. Isso desenvolve a função cerebral do feto. E os olhos. A parte dos olhos, eu chamo assim, muscular. Para você lembrar, o ovo é o polivitamínico natural que você não compra na farmácia. Tá? Ele vem em cápsulas, o ovo vem em cápsulas, lá tem tudo que é essencial para a vida. Forma uma vida. O pintinho sai de lá. Exatamente. Então imagina tudo que tem. Se for um ovo orgânico, tem 20 vezes mais nutrientes. Mas, se não tiver condições, é preferível você comer vários ovos. Ovo caipira, né? Ovo caipira e demais, que lá você tem, lembra isso bem, é a cápsula. Você quer um suplemento para você ter uma boa saúde? Então, já vem prontinho, a natureza te entrega o ovo. Lá dentro tem tudo que é essencial para a vida humana. Bom, gente, nós já estamos praticamente chegando ao final do nosso programa. Então, a importância também da vitamina B, a importância da vitamina K, consumir folhas verdes em tons escuros. Que mais? Deixa só observar uma parte médica. Uma parte médica da vitamina, né? Existe uma vitamina que todo mundo toma que se chama ácido fólico ou vitamina B9. Quase 8% das mulheres brasileiras têm problema para metabolizar isso, ou seja, você toma um remédio e não acontece nada com você, não tem prevenção nenhuma na criança. Então, existe uma fórmula que chama metilfolato, no folato, metilfolato. Você compra em comprimidos sublinguais e aí qualquer mulher que tiver um problema de polimorfismo genético ou problema genético que não consiga metabolizar, não tem no corpo substância para metabolizar, você vai dar a forma ativa, aquilo que um corpo normal fabricaria, você já dá direto para as pessoas. Então, para não errar, porque para fazer exame genético é bastante caro, você poderia, em vez de consumir o ácido fólico que o pessoal dá por aí, procurar o metilfolato. E ideal começar a consumir ele antes da gravidez. Por quê, gente? Por que a mulher precisa do ácido fólico? Porque o tubo neural da criança precisa do ácido fólico para ser fechado. Só que esse fechamento do tubo neural acontece na 3ª semana de gestação. Então a mulher não sabe nem que está grávida. Não adianta entrar com o ácido fólico após saber que
que já está gestante, porque a função que era fechar o tubo neural aconteceu na 3ª semana. Então, como o Pablo está dizendo, se você puder, já está pensando em engravidar, quiser se adiantar e consumir esse sublingual metilfolato, procure informações sobre isso, ok? Bom, nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de deixar novamente nossos telefones para quem tem interesse em conhecer o nosso trabalho, em conhecer a nossa clínica. Os nossos telefones são 11 5594 2726, 11 5594 2726. Nosso WhatsApp é 11 99543 6120. Temos a nossa página no Facebook, Instituto Dr. Pablo Lompart. Curtam a nossa página, lá existem milhões de informações, tá bom? Um beijo para todos vocês e até a semana que vem.